e eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, que é um privilégio enorme. Compartilhar a palavra do Senhor sempre no meu coração traz um temor muito grande, porque eu entendo que eu estou ministrando para a igreja do Senhor. Quando eu olho para cada um de vocês, eu não estou olhando para uma pessoa ou um cidadão qualquer, eu estou olhando para a noiva de Cristo, eu estou olhando para filhos e filhas, eu estou olhando para pessoas preciosas, pessoas que Deus ama grandiosamente e pessoas pelas quais Jesus entregou a sua vida. Então eu oro para que nessa noite você abra o seu coração para receber uma palavra que eu acredito que veio do trono de Deus, uma palavra que eu busquei ao Senhor e Ele me entregou. E como é o primeiro culto do ano, que privilégio, né? Poder estar falando com vocês um pouco a respeito de visão. Imagino que líderes e igrejas vão estar falando muito durante todo esse mês a respeito de visão, a respeito de metas, a respeito de alvos, de todas essas coisas. E eu tenho hoje 3 pontos que eu quero compartilhar com você. Eu não vou dizer que é uma fórmula mágica, que você vai aplicar esses 3 pontos aqui nos seus planos, na sua visão, e você vai conquistar tudo que você deseja, mas eu acredito que são pontos essenciais para a vida de todo cristão que crê em Jesus, que acredita, que tem a Bíblia como regra de fé, pontos essenciais que nós podemos aplicar na nossa vida. Se você tem a sua Bíblia, eu quero pedir para você abrir comigo em Isaías capítulo 6, vou ler do versículo 1 até ao princípio do versículo 9, um texto onde nós vamos ver 3 tipos de visões. O livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao princípio do versículo 9. A palavra de Deus diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: Vá. Meu irmão, hoje eu quero falar com você a respeito de 3 visões que Isaías teve nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira visão que Isaías teve foi uma visão celestial, e vamos entrar mais em detalhes daqui a pouco. A segunda visão que Isaías teve foi uma visão interna, uma visão interior. E a terceira visão que Isaías teve foi uma visão externa, uma visão exterior. Vamos para a primeira visão, e a mais importante de todas, é a visão celestial. A Bíblia diz, no princípio aqui do capítulo 6, que quando o rei Uzias morreu, foi quando Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. É importante falar um pouco a respeito aqui da vida de Uzias, porque Uzias, talvez você conheça, esteja familiarizado com a vida desse rei de Israel, que começou a reinar muito cedo. Uzias tinha apenas 16 anos, quando ele começou a reinar. E agora você imagina um menino de 16 anos como rei de Israel, como rei de uma nação. O que é que um menino de 16 anos sabe a respeito de economia? O que é que um menino de 16 anos sabe a respeito de estratégias de guerra? O que é que um menino de 16 anos sabe a respeito de lidar com as pessoas? Talvez existam alguns aqui
com 16 anos, não sei, e você pensa que podia governar uma nação. Quanto mais velho você vai ficando, você entende que com 16 você não sabia, era de nada. E quanto mais uma responsabilidade dessas, de governar uma nação. Mas acontece que esse homem chamado Uzias, ele buscou ao Senhor. Esse homem chamado Uzias, ele entendia que aquela tarefa que estava diante dele era grande demais. Era muita areia para o caminhão dele, era grande demais para a capacidade que ele tinha. Então aquele menino, a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, diz que ele fez o que o Senhor aprova e buscou a Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Era um menino que não tinha capacidade, era um menino que não tinha visão, mas que ao mesmo tempo buscou e esperou em Deus, e Deus trouxe para ele a capacitação. Mas aconteceu, então ele era visto como um grande rei de Israel, ele era visto como uma coluna, alguém que levantou aquela nação em um tempo de dificuldade. Mas esse mesmo capítulo 26 de 2 Crônicas nos diz no versículo 26, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda, e ele foi infiel ao Senhor. O seu orgulho provocou a sua queda. Nós vemos que Uzias, ele tinha a visão celestial, ele tinha a visão daquilo que agradava a Deus, mas a visão celestial, a visão que nós precisamos ter de Deus, ela precisa estar diante de nós continuamente. A vida de Uzias nos ensina que não basta ter uma visão do alto, não basta ter um propósito de agradar a Deus no coração, que seja apenas por um tempo, porque isso aconteceu com ele, mas ele permitiu que o orgulho estivesse no coração dele. Mas a visão celestial precisa sempre estar diante de nós. É por isso que Davi diz no Salmo 16, versículo 8, o Senhor está sempre diante de mim, eu tenho o Senhor sempre à minha frente. Porque mesmo coisas grandes e confiáveis, talvez como esse reinado de Uzias, talvez como a pessoa de Uzias, são coisas nas quais nós podemos colocar a nossa esperança, nós podemos colocar a nossa fé apenas para nos encontrar frustrados em pouco tempo. Mas o que acontece quando nós colocamos a nossa fé naquilo que é eterno, quando nós temos uma visão celestial, como Isaías teve, porque mesmo em meio a essa situação de perca de um rei poderoso, mesmo em meio à situação terrível, uma tragédia de um rei morrer da maneira que morreu, deixando Israel órfão de um rei cheio de Deus, mesmo em toda essa situação, os olhos de Isaías não estavam sobre um reino que estava acabando, não estavam sobre um reino que estava desfalecendo, mas os olhos de Isaías, diz aqui na palavra, que eles estavam sobre o trono de Deus. Os olhos de Isaías estavam olhando para os céus, estavam com uma visão celestial. Isaías não olhava para aquilo que estava se desfazendo, Isaías olhava para aquilo que era eterno. Isaías tinha uma visão celestial. E eu tenho que dizer para você que nessa visão celestial, como nós lemos aqui no texto, a gente vê que Isaías, o profeta, vê Deus em um trono. E não era um trono humilde, não era um trono falido, não era um trono feio, não era um trono caindo aos pedaços. A Bíblia diz que era um alto e sublime, um alto e elevado trono. Meus irmãos, Deus ainda está no controle. Meus irmãos, Deus ainda é quem dá as cartas. Deus ainda reina. Nós cantamos aqui, Deus ainda está comandando tudo que acontece nessa terra. E aqui nesse mesmo também texto diz que Ele é santo. Os anjos clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. E a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da tua glória. Não é apenas questão de ser santo no céu, como se Deus governasse apenas nos céus e governasse também os anjos, os seres celestiais. A Bíblia diz que a própria terra está cheia da glória de Deus. Santo porque Deus está em uma categoria separada e Ele manda onde quer, Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que lhe apraz. Deus ainda governa sobre essa terra, Deus ainda governa sobre os tempos nos quais nós estamos vivendo hoje. A visão celestial, ela te possibilita a enxergar aquilo que acontece no céu. Ela te possibilita a enxergar aquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos ter essa visão celestial. Com os nossos olhos naturais,
Pode ser que a gente venha olhar ao nosso redor agora, e a única coisa que a gente pode ver é uma pandemia que a gente não sabe se essa vacina vai dar certo. Toma a vacina é a resposta, vai abrir tudo. A gente pode olhar para pessoas fazendo lockdown, fecha o negócio, abre o negócio. A gente pode olhar para ideologias malignas sendo propagadas em tudo que é lugar. A gente vê o mal avançando em certos lugares, como a gente viu na Argentina alguns dias atrás, a aprovação do aborto. Quando nós olhamos com a visão dessa terra, nós podemos ficar desencorajados. É por isso que nesse ano de 2021, como o resto das nossas vidas, é importante fazer como Isaías, manter os nossos olhos fixos em Cristo, manter os nossos olhos fixos no trono de Deus, naquilo que Deus está fazendo, porque com os olhos naturais a gente pode ver as coisas caindo aos pedaços, mas quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós enxergamos que a terra ainda está cheia da glória de Deus. Através de quem essa glória vai ser manifestada? A Bíblia diz que a própria criação, ela geme, ela clama pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que Deus quer manifestar essa glória dele nessa terra através da sua vida e através da minha vida? Você sabia que Deus, ele tem para você um plano aonde você vai ser luz, aonde você vai ser sal, aonde todas as trevas que estão cercando a sua família, as trevas que estão cercando os seus negócios, Deus tem um plano para que você faça a diferença. Deus quer que você esteja com os olhos em Deus, com os olhos no que o céu está fazendo, para que você entenda qual é a boa e perfeita vontade de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Nós precisamos, querido, nesses dias, conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Durante esse tempo de pandemia, como o Sandro disse, nós nos mudamos para a Holanda em 2017, e nós nos mudamos para lá ouvindo tanta coisa, ouvindo a respeito de números sobre o cristianismo e sobre o islamismo, e ouvindo a respeito de o estado do cristianismo naquela nação, ouvindo tanta coisa negativa, que não deixa de ser verdade, os números estão aí, são fatos, mas eu e a minha esposa, eu vou confessar para você que nós chegamos ali com aquela visão da terra. Nós chegamos ali pensando, olha, nós vamos ficar aqui uns 3 anos, 4 anos, para a gente ver, né, um cara aceitar Jesus, quem sabe, né, uma família aceitar Jesus, porque pelo que a gente escuta, pelas estatísticas, pela visão terrena, é o que a gente vai precisar de tempo. Não vai acontecer um avivamento, porque às vezes quando nós não estamos com os nossos olhos no céu, e somente os olhos naquilo que está acontecendo aqui na terra, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está prestes a fazer. Meu irmão, é importante a gente saber de dados, é importante a gente saber a respeito de números e do estado atual de uma nação, ou do estado atual da cidade, ou o que está acontecendo, mas quantos aqui sabem que Deus não está limitado aos números, Deus não está limitado à realidade da terra, e nós precisamos ter a visão celestial, se nós vamos fazer alguma coisa para Deus nesse ano, que vá valer a pena. Se nós vamos fazer alguma coisa para avançar o reino de Deus, algo que Deus pode olhar e dizer, eu estou aprovando, algo que Deus pode olhar e dizer, olha, isso aí vai para frente, isso aí vai acontecer, nós precisamos estar com os olhos nos céus. E meu irmão, vou dizer para você, quando nós chegamos lá, Deus nos deu a graça de ter essa visão de mudar o nosso paradigma, de mudar o nosso entendimento, que o céu estava agindo sobre Amsterdã. E nós começamos uma reunião na nossa casa, e a reunião ficou grande, e não cabiam mais pessoas ali, Deus abriu a porta de um lugar, e as pessoas começaram a chegar, e começaram a aparecer brasileiros, começaram a aparecer pessoas de outras nações. Da última vez que nós olhamos, contamos, tínhamos pessoas de 12 nações diferentes, reunindo ali. Em 3 anos, batizamos pessoas da terra, batizamos holandeses, batizamos europeus, e isso para mim era inconcebível, sabe por quê? Porque os meus olhos estavam naquilo que eu podia fazer, os meus olhos estavam naquilo que as pessoas que foram antes de mim disseram, esse lugar está assim, esse lugar está desse jeito. Eu lembro muito bem de encontrar uma senhora uma vez, quando eu estava lá no seminário, ainda lá no Cristo para as Nações, em Dallas, eu e o Sandro estudávamos juntos, fui a uma igreja chamada Gateway, talvez vocês conheçam, primeira vez que fui visitar, e
né, tem uma sala assim de visitantes, aí nos levaram para lá e tinha uma senhora muito educada, e ela disse, olha, eu sou holandesa, moro aqui no Texas há sei lá quantos anos ela disse, e de repente eu falei, uau, Deus está me chamando para a Holanda, eu estou indo para Amsterdã, com o propósito de Deus, para ser missionário lá, e ela disse para mim, misericórdia, aquele lugar não tem mais solução. Ela disse, eu não volto para lá de jeito nenhum, eu não quero nem pisar naquela terra. Uma mulher holandesa dizendo essas coisas. Eu não sei os traumas que aquela mulher tinha passado para permitir que a visão dela fosse moldada pelas feridas, fosse moldada pelas decepções. Meu irmão, eu quero deixar uma palavra para você aqui nessa noite. Você não pode permitir que as suas frustrações, que os seus medos, que as suas decepções comecem a moldar o seu ano de 2021, comecem a moldar a sua visão para 2021. Permita que a palavra molde a sua visão para 2021. Permita que aquilo que o céu está dizendo molde o seu 2021. Tenha uma visão do trono de Deus. Tenha uma visão de que Deus está no controle. Tenha uma visão de que o trono de Deus não está falido, de que o céu não está falido, de que o céu não foi afetado por uma pandemia. Existe saúde no reino de Deus, existe cura no reino de Deus, existe paz no reino de Deus, existe prosperidade no reino de Deus. É isso que o céu está declarando. Afinal, nós cremos ou não cremos contra as impossibilidades? Afinal, nós somos ou não somos a noiva de Cristo? Nós somos ou não somos pessoas que vivem pela fé? E as pessoas, eu disse tudo isso para dizer que alguns falavam assim comigo, olha pastor, nos diga, algumas escolas missionárias nos ligavam, algumas pessoas que estavam começando a implantar a igreja pela Europa, em países como a Itália, Reino Unido, nos perguntavam, pastor, me diga qual é o segredo, o que é que vocês estão fazendo que a igreja está crescendo assim? Nós também viemos há um tempo e nós tivemos estratégias de plantar isso, plantar aquilo. Eu disse, meu irmão, a minha única estratégia foi olhar para o céu, foi olhar para Deus e dizer, Deus, se o Senhor não fizer, eu não tenho nada para oferecer. A minha única estratégia foi dizer, Deus, a minha confiança está plenamente no Senhor. Assim como Uzias, no princípio, que sabia que não tinha nada que ele podia oferecer para tentar transformar aquilo na força dos seus braços, essa foi a nossa única estratégia. E nós vimos o sobrenatural de Deus. Meu irmão, porque eu vou dizer, não existe incrédulo que aguente ver a manifestação de um milagre e não passe a acreditar. Não existe um incrédulo que veja a mão de Deus, que veja o milagre de Deus, ele comece a acreditar. Primeira vez que eu vi um milagre, meu irmão, de um cara levantado da cadeira de roda, nem eu estava acreditando. Posso ser sincero com vocês aqui? Chegou um rapaz, que ele nasceu lá, era da Índia, ele disse assim, pastor, eu não acredito, eu já estive aqui, fui nos médicos para ver o que estava acontecendo e eles não conseguem encontrar nada de errado comigo. Ele estava na cadeira de rodas porque a perna dele estava muito inchada, ele estava de chinelo, ainda era verão, né? A gente usa chinelo lá há 2 meses apenas, e ele chegou assim, a esposa dele empurrando ele na cadeira de rodas, meu irmão, o pé dele estava igual um pão de sal, literalmente assim, ele estava meio que tipo Havaianas, e o pé dele saindo para fora, assim, estufado. E ele disse para mim, pastor, a minha esposa, ela é brasileira, e ela ia na igreja quando ela era pequena. E ela disse que uma vez viu alguém ser curado. Eu não acredito em nada disso. Minha família, eu nasci aqui, mas a minha família é da Índia, e eu queria receber oração. Ele disse, tá bom. Eu falei, meu Deus do céu, né? Vamos ver como é que tá. Eu falei, como é que está a sua dor? De 1 a 10. Aí ele falou, tá 20. Eu falei, então vamos orar. Eu peguei, mostrei para ele que a palavra diz, falei, olha, a palavra diz que se tem alguém enfermo entre vós, né, que junte aí os presbíteros, unge com óleo, e em nome de Jesus ele vai ser curado. E ele falou assim para mim, olha, eu não acredito não, mas minha esposa falou que esse Jesus cura, então tudo bem. Imagina eu orando para um cara desse, ele falando para mim que não acreditava em ser curado. Eu falei, vamos orar, né? Pusemos as mãos sobre ele, começamos a orar, declarando cura, declarando que todo o inchaço na perna saísse em nome de Jesus. E esse homem começa a chorar, copiosamente, começa a descer lágrimas pelos olhos dele. E aí até eu assustei. Aí eu falei, estou apertando sua perna muito, porque estava com a mão sobre a perna dele. E ele disse assim, não é isso, eu estou sentindo algo que eu nunca senti na minha vida. E eu falei, é ruim ou é bom? Ele falou, é maravilhoso. Eu falei, como é que está a sua dor agora? De 1 a 10. Ele falou, está 8. Eu
Falei, posso orar de novo? Ele, pode. Começamos a orar. E nisso o pessoal começou a fazer uma roda em volta da cadeira de rodas dele. O pessoal já tinha acabado o culto. E aí esse homem começa a chorar. E eu falo, meu irmão, está tudo bem com você? Ele fala, eu estou sentindo uma presença maravilhosa. E como é que está a sua dor? De 1 a 10. Ele, eu não tenho dor nenhuma. E na nossa frente, meu irmão, o pé dele começou a desinchar. O pé que estava inchado começou a ficar cada vez menor, cada vez menor. E de repente eu falei, como é que está a sua dor? Ele falou, não estou sentindo nada. Eu falei, você pode se levantar? Ele falou, eu posso levantar? Eu posso sair daqui pulando. E esse homem que entrou carregado, que entrou na cadeira de rodas, ele começou a saltar de um lado para o outro. Ele começou a pular dentro da igreja e todo mundo começou a glorificar a Deus. Eu estou falando para você a respeito de milagres que existem. Jesus ainda opera milagres. Se nós estivermos com os nossos olhos no céu, Jesus ainda é capaz de curar. Jesus ainda é capaz de transformar famílias. Jesus ainda é capaz de restaurar casamentos. Jesus ainda é capaz de mudar histórias. Não adianta, meu irmão, vir para a igreja se a gente não for viver milagre. Não adianta viver na igreja se a gente não tiver com os olhos nos céus. Essa é a mais importante de todas as visões. É a visão celestial daquilo que o céu pode fazer. E a segunda visão que Isaías teve foi uma visão interior. Isaías disse, ai de mim. Depois que ele viu o trono de Deus, depois que ele viu a santidade de Deus, depois que ele viu o rei, depois que ele viu tudo aquilo que o céu tinha para oferecer, ele disse, ai de mim. Engraçado que hoje a gente vê muito, a pessoa aceita Jesus, a gente fala assim, não, rapaz, você tem um campeão dentro de você, você vai arrebentar, você pode todas as coisas. Não foi essa a reação de Isaías. Isaías, na hora que ele viu Deus, por quem Deus realmente era, ele disse, ai, 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 ai de mim, estou perdido. Isaías não tinha percebido quão sujo ele era até ele ver quão limpo Deus era. Isaías não tinha percebido a pobreza de espírito que ele carregava, até ver a riqueza do trono de Deus. Isaías sabia que ele nem devia estar vendo Deus naquele momento. Isaías sabia que ele não era digno daquela visão. Isaías sabia que ele não era digno de ter Deus falando com ele. E sabe de uma coisa? Isso me mostra que Deus, ele deve ser o nosso padrão. Afinal de contas, a palavra diz, sede santo como eu sou santo. O próprio apóstolo Paulo disse, me siga, venha atrás de mim, na medida que eu estou indo atrás de Cristo. Se eu não estiver seguindo a Cristo, você não me segue não. O nosso padrão, meu irmão, é um padrão de excelência. O nosso padrão é de olhar para Deus, olhar para Cristo e dizer, Cristo, o homem perfeito, esse é o meu padrão. E se você for sincero, como Isaías foi sincero, e se você for honesto consigo mesmo, você que realmente viu o Senhor, que entendeu quem Deus realmente é, que entendeu o amor, que entendeu a glória, que entendeu o kadosh de Deus, você tem que olhar e dizer, uau, eu não sou digno de estar nesse lugar, eu não sou limpo bastante para estar diante de uma pureza dessa. E a gente tem que ter essa atitude de Isaías, uma atitude de dizer, eu preciso de ajuda exterior. Porque se Deus for realmente o nosso padrão. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente fala assim, eu não fofoco mesmo tanto que aquela irmã lá. Então, a irmã que fofoca que é o meu padrão. Afinal, aquele cara lá é mão de vaca demais. Eu dou aqui meus 10 na igreja, todo domingo. Então, eu sou um pouquinho mais generoso que aquele cara lá. Então, meu padrão é outro. Aquele cara ali, coitado, passa ali, vê a pessoa precisando, não levanta o dedo para ajudar. Eu não, eu botei uma cadeira aqui no começo do culto, eu sou diácono, por aí vai. Nosso padrão passa a ser as pessoas, mas na realidade, o que Isaías está mostrando é que essa visão interior que nós precisamos ter, é de olhar para nós mesmos e ver que sem Deus nós não somos nada. E ver que sem Deus nós nada podemos fazer. Porque se a gente vive com o próximo como nosso padrão, como nosso parâmetro, é fácil dizer que nós dependemos de Deus, mas nós vivemos como se não dependêssemos. Deus tem que ser o nosso padrão.
Mas há uma notícia boa aqui também. Porque no momento que Isaías, ele vê quem ele realmente é, e ele vê que ele não é bom o suficiente, e ele vê que ele não é limpo o bastante, ele vê que ele precisa de uma ajuda exterior, a Bíblia nos diz que um serafim pega uma brasa do altar de Deus, e ele vem com uma tenaz, e ele toca os lábios do profeta, e quais são as palavras que ele diz? A sua culpa e o seu pecado, eles foram expiados. Ah, meu irmão, aleluia, isso fala de expiação, isso fala da cruz, isso fala de Jesus, isso fala que mesmo quando nós temos a visão interior e nós vemos que nós não somos bons o bastante, existe expiação para nós. E você nota que Isaías ele não fez nada, não trouxe boas obras, ele não viu Deus na sua santidade e disse, eu vou construir aqui uma tenda como Pedro fez. Ele não vê Deus na sua santidade e diz, meu Deus, eu preciso servir ao faminto, eu preciso servir a viúva, eu preciso tocar na igreja, eu preciso pregar, eu preciso evangelizar. No momento que Isaías vê a glória de Deus, a única coisa que ele faz é se arrepender, a única coisa que ele faz é entender o pecado que estava na vida dele, e a Bíblia diz que do céu veio expiação, a Bíblia diz que do céu veio aquela brasa que representa Jesus, que tocou os lábios do profeta e fez com que ele fosse limpo, fez com que ele ficasse puro. Assim também é Jesus na nossa vida. Nós entendemos, quando nós vemos a glória de Deus, que nós não podemos nos limpar, que não há nenhuma boa obra que eu possa fazer para trazer diante de Deus, para que Ele olhe para mim e fale, eu te aceito porque você é bom, eu te aceito porque você ajuda as pessoas, eu te aceito porque você entrega o seu dinheiro. Não, como é que é a música? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O amor não se ganha e nem se merece, o amor de graça se recebe. Meu irmão, que maravilha, esse é o evangelho de Deus, é um evangelho que é puramente pela graça, é um evangelho que é puramente pelo amor de Deus. Isso é disponível para nós. Nós não podemos ser aceitos com base naquilo que fazemos, nós somos filhos com base naquilo que nós acreditamos, com base naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Certa vez Jesus, em João capítulo 3, ele conversava e ele dizia, sem que você nasça de novo, Nicodemos, você não pode nem ver o reino de Deus. Enquanto nós falamos de visão, eu não sei, não conheço todas as pessoas aqui, não sei quem está assistindo, é importante dizer que é impossível agradar a Deus apenas com obras. Jesus é o único caminho, pela fé em Cristo, essa é a única maneira de ter os nossos olhos abertos para enxergar o trono de Deus, para ter uma visão celestial. Somente em Cristo nós podemos ter os olhos abertos. E assim como a visão celestial precisa estar sempre diante de nós, da mesma forma, essa visão interna precisa sempre estar dentro de nós, essa visão interior. Porque a palavra de Deus diz em João capítulo 15, Jesus disse, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode ser a pessoa mais talentosa, mas sem Deus, o que você está fazendo é apenas barulho, o que você está fazendo é apenas chamando a atenção, mas não está fazendo algo que vai durar para a eternidade. Meu Deus, tem misericórdia, meu irmão, eu oro isso para a minha vida, à frente daquele trabalho em Amsterdã, eu digo, Deus, me ajuda a entender que sem o Senhor eu não posso nem converter uma andorinha, eu não posso converter um rato. Amsterdã é cheio de rato. Deus, me ajuda a entender que sem o Senhor eu não posso fazer a diferença, me ajuda a depender do Senhor. O irmão aqui, enquanto estava ministrando, ele disse, Deus, as fórmulas, nós cansamos de fórmulas, nós cansamos de coisas prontas, coisas preparadas. Deus, me ajuda a ter essa dependência, sempre a constantemente olhar para dentro de mim. Que a nossa visão interior reconheça a nossa insuficiência de fazer qualquer coisa por Deus na nossa própria força. Isso não é para desencorajar, gente, de forma alguma, mas sim para fazer com que a gente venha depender totalmente de Deus, para que a gente venha depender totalmente da ajuda celestial e continuar com os nossos olhos no céu e poder ver o trono de Deus, assim como Isaías viu o trono de Deus. E em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia nos diz que esse trono de Deus é um trono de graça.
é um trono de graça onde nós podemos chegar até Ele e receber ajuda, receber graça para darmos frutos e ajuda no tempo de necessidade. Nós precisamos dessa graça de Deus. E Isaías, ele não só teve uma visão celestial, ele não só teve uma visão interior, mas ele teve também uma visão exterior. A Bíblia diz do versículo 8 ao versículo 9 que ele ouviu a voz de Deus. Depois de ser purificado, Isaías ouviu o Senhor dizendo para ele, ou dizendo no céu, quem sabe era a Trindade, quem sabe era Deus Pai falando com os anjos, mas ele escuta a voz de Deus dizendo, quem enviarei? Quem irá por nós? Nós precisamos, ele estava dizendo, Isaías, olha ao teu redor, olha para o externo, olha para fora da igreja, irmão. Sabe que Deus até hoje, nesse momento, ainda está chamando pessoas para compartilhar a maior história já contada. Deus está chamando você, ainda nesses dias, para contar para o mundo que Jesus salva, para contar para o mundo que Jesus cura, para contar para o mundo que Jesus batiza com o Espírito Santo, para contar para o mundo que Jesus ainda está redimindo pessoas, para contar para o mundo que Jesus ainda está salvando, ainda está libertando, para contar para o mundo aquilo que Deus fez por você. Meu irmão, o que foi que Jesus fez por você? Você sabia que você tem uma história para contar? Você sabia que você tem um testemunho? Você sabia que existem pessoas sofrendo lá fora, que Deus está querendo resgatar? Você sabia que existem pessoas que não conhecem Jesus até hoje? Você sabia que existem pessoas presas? Você sabia que existem pessoas que precisam de uma palavra sua? Deus ainda está dizendo, aonde estão aqueles que eu posso enviar? Qual é o clamor do céu hoje? É por pessoas que digam, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que aconteceu com o profeta. Ele disse, meu irmão, eu vou. Sabe, a melhor explicação que eu já ouvi a respeito daquele versículo, que diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, foi de um pastor da Califórnia. Ele disse que é como se você chegasse aqui para um grupo de pessoas, estavam todos os amigos aqui reunidos, e eu estou precisando fazer uma mudança, né? E mudança sempre é meio furada, né, gente? Eu acho que ninguém gosta de ficar carregando peso assim, né, o dia inteiro. Mas é como se eu chegasse e dissesse assim, meus amigos aqui, estou fazendo uma mudança, amanhã, quem vai? Estou chamando todo mundo. Quem são os escolhidos? É aquele que diz assim, eu vou. Os escolhidos são todos aqueles que dizem, eu estou disponível. Os escolhidos são todos aqueles que, assim como o profeta diz, pode contar comigo, Deus. Quem eu vou enviar? Pode contar comigo. Deus, quem é que vai falar de Jesus para aquela pessoa? Pode contar comigo. Quem é que vai transformar aquela comunidade? Deus, pode contar comigo. Ah, pastor, mas olha, eu me sinto insuficiente. Eu não sinto que eu tenho a bagagem necessária. Eu não sinto que eu tenho as palavras certas. Meu irmão, bem-vindo ao time. Quem de nós é suficiente para carregar uma palavra tão poderosa? Quem de nós é o suficiente para carregar milagres? Um Deus que transforma vidas, um Deus que transforma famílias. Quem de nós é suficiente bastante para carregar um Deus que transforma nações? O próprio apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, ele disse, para aqueles que estão perecendo, nós temos um aroma de morte, mas para aqueles que estão sendo salvos, nós temos o aroma de vida, nós temos o aroma de Cristo. E ele pergunta, quem é suficiente para algo desse tamanho? Mas aí no versículo 3, no capítulo 3, 2 Coríntios, ele diz, ele diz, não que sejamos suficientes em nós mesmos para reivindicar algo como vindo de nós, mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. A nossa suficiência para dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou disponível, eu não sei o que o Senhor espera de mim,
Eu não sei, ó Deus amado, como é que eu vou fazer para conversar com aquela pessoa. Eu não sei, Deus amado, como é que eu vou transformar essa situação. Deus, eu apenas estou vendo uma necessidade, eu estou ouvindo o seu chamado, mas eu quero dizer, Deus, eu estou aqui, eu tenho essa visão externa. E isso me leva ao fim da mensagem de hoje. Parece que fez um círculo essa passagem de Isaías. Nós terminamos no mesmo lugar onde nós começamos, na visão celestial. Porque começa com uma visão celestial e termina, passa por uma visão celestial e termina na visão celestial. Porque em Cristo nós vivemos, em Cristo nós nos movemos e em Cristo nós existimos. Porque Ele é o começo e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Então, que eu pudesse deixar uma coisa para essa noite, eu queria deixar o seguinte: talvez você é um ótimo planejador, e os planos para esse ano já foram traçados no fim do ano passado, mas não considere um detalhe irrelevante que Deus esteja fora dos seus planos. Deus quer estar envolvido em todas as pequenas coisas que você tem para fazer nesse ano. Cada detalhe. Deus está interessado em te ajudar. Deus está interessado em te abençoar. Deus está interessado em te guiar. Deus está interessado em ir à sua frente com o favor dEle, abrindo portas para você, preparando as coisas para você. Deus está interessado em ser o seu ajudador através da pessoa do Espírito Santo. Nunca foi a vontade de Deus que você caminhasse sozinho. Nunca foi a vontade de Deus que você se sentisse só. Uma promessa que Deus fez para nós. Jesus nos prometeu isso. Ele nunca prometeu que nós ficaríamos milionários. Ele nunca prometeu que nós ficaríamos sempre saudáveis, nós não teríamos doenças. Ele nunca prometeu essas coisas. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que sempre estaria conosco. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, é mostrar para você que Ele está presente o tempo inteiro. Isso Ele quer fazer. Meu irmão, então, se você já fez seus planos e Deus não está envolvido neles, reconsidere. Fala assim: Deus, eu vou colocar esses planos em oração diante do Senhor mais uma vez. Porque eu quero terminar com esse versículo aqui que diz, 2 Crônicas 16, 9, um dos meus versículos favoritos, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Quem quer ser fortalecido por Deus nesse ano de 2021? Os olhos do Senhor estão pairando por toda a terra, olhando para o seu coração, para o meu coração, e dizendo assim: Ele está totalmente entregue para mim. Ele está me colocando em primeiro lugar. Pessoal, se quiser subir, pode vir. Como é que está o coração do meu filho, da minha filha? Queria tanto ajudar ele, mas ele não está voltando o coração totalmente para mim. Eu quero me mostrar forte. A Bíblia, essa versão em inglês que eu gosto muito, diz que Deus ele quer mostrar um apoio forte para aqueles que têm o coração totalmente rendido para Ele. Você já imaginou um apoio forte de Deus? Tudo que você for fazer tem um apoio de Deus, uma força te movendo, uma força te iluminando, uma força abrindo portas. Abaixe sua cabeça comigo, eu quero orar com você.